Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é pontuação no texto, módulo 3, páginas 56 a 59. Bom, vocês já conhecem os sinais de pontuação, certo? E cada um deles tem uma extrema importância dentro de um texto. Então, vamos olhar aqui para a gente relembrar um pouquinho quais são esses sinais de pontuações aí. Nós temos aqui duas placas de trânsito, né? Que elas fazem o quê? Elas sinalizam o condutor, né, o pedestre, sobre alguma conduta durante o trânsito. Então, no trânsito, nós usamos sinais para orientar motoristas e pedestres. Na escrita, é imprescindível o auxílio das pontuações para orientar os leitores. Quando eu estou fazendo uma pausa, com quem eu estou falando, se eu estou fazendo uma pergunta, se eu estou surpreso, se eu estou bravo. Então, os sinais de pontuações, as sinais de pontuações têm extrema importância na compreensão do texto. Então, nós temos aqui alguns sinais de pontuações, né? Os sinais de pontuações da língua portuguesa. Temos a vírgula, o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, parênteses, travessão, dois pontos, ponto e vírgula, reticências e aspas. Então, esse é o assunto da aula de hoje. Nós vamos ver quando tudo isso aparece num texto e qual é a importância disso estar presente no texto. Bom, então leia a seguir o trecho de uma reportagem que apresenta informações sobre o funcionamento do cérebro de um adolescente. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente conseguir ler melhor. Como funciona o cérebro do adolescente? Um grande projeto nessa área de pesquisa é conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que conta com cerca de 8.000 imagens de 2.000 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, oferecendo uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento do cérebro. Uma das mudanças mais visíveis nessa sequência de imagem ocorre na chamada massa cinzenta, a região mais externa do órgão, que é constituído pelos corpos celulares dos neurônios. Ao contrário do que se possa imaginar, a massa cinzenta diminui ao longo da adolescência. Essa diminuição, no entanto, não apresenta uma perda de neurônios, cujo número, em geral, pouco muda. Ela ocorre devido a uma grande perda de sinapses, que são conexões entre os neurônios mediadas por substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. As sinapses começam a aumentar durante a gestação e atingem o pico aos 6 meses de vida do bebê. Na adolescência, o quadro muda. No começo dessa fase, há um grande número de sinapses, mas quando se inicia a transição para a fase adulta, ocorre uma morte programada de sinapses que refina as conexões, diz a neuropsicóloga Cláudia Berlim de Mello, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Essa perda de algumas sinapses e consolidação de outras acontece de acordo com o uso, explica. Ou seja, sinapses usadas com frequência são reforçadas, enquanto as que deixam de ser usadas são perdidas, de modo que as opções feitas nessa fase da vida ajudarão a formar o cérebro do adulto. Bom, percebam aí que tem várias pontuações. Eu encontrei aí ponto final, vírgula, travessões, aspas, muitas pontuações presentes aí nesse trechinho. Bom, vocês sabem o que significa essa chave, essas reticências entre chaves, né? Que isso é um texto que foi suprimido. Ele é um trecho de um texto na íntegra, né? Então, ele é só um pedaço, ele é um fragmento de um texto. Então, quer dizer que anteriormente, né, logo após o título, antes do início da leitura que a gente fez aqui, tem texto e depois no final tem mais texto. Então, esse trecho foi retirado do meio desse texto na íntegra. Bom, de acordo com o texto, na adolescência, há diminuição de neurônios. Explique. Então,
há diminuição de neurônios? Explique essa pergunta. Responda sim ou não e explique, tá? O que determina a perda de algumas sinapses e a consolidação de outras? 2. Os travessões são empregados com frequência para indicar falas em diálogos. No entanto, no trecho da reportagem, foi empregado outro sinal de pontuação para indicar a fala. Qual sinal foi utilizado e por quê? Letra B. Em qual dos parágrafos lidos o travessão, preste atenção, destaca uma informação nova e isola um termo explicativo? Tá? Então, vocês vão dizer em qual parágrafo, tá? Temos 3 parágrafos aí do texto. Então, em qual parágrafo o travessão foi usado para destacar uma informação nova e em qual parágrafo ele está isolando um termo explicativo? 3. Releia o seguinte trecho do texto. Ela ocorre por causa da grande perda de sinapses, conexões entre os neurônios mediadas por substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Letra A. Com que função os parênteses foram utilizados nesse trecho? Letra B. Que outros sinais de pontuação poderiam ter sido empregados no lugar dos parênteses mantendo a mesma função? Então, ele está dizendo outros sinais. Então, prestem atenção aí. 4. Volte ao texto e analise as vírgulas utilizadas. Identifique e reescreva um trecho em que a vírgula foi utilizada para: letra A. Isolar e enfatizar um adjunto adverbial. Letra B, isolar e enfatizar um conectivo. E letra C, isolar um aposto. Então, aí ele está determinando 3 funções importantes aí da vírgula. Vocês têm que identificá-los no texto. E aqui temos a definição sobre os sinais de pontuação, que eu já falei um pouquinho no começo, da importância dessa integração de deixar o texto claro, objetivo, certo? Transparecendo para o leitor as intenções expostas no texto. Vejam só, então, travessão e aspas. Veja algumas peculiaridades do emprego do travessão e das aspas. O travessão pode ser usado para introduzir uma fala, enfatizar a parte final de um enunciado ou isolar em um contexto palavras ou frases. E aí temos alguns exemplos. As aspas indicam início e fim de citação, estrangeirismo, neologismo ou destacam algum sentido diferenciado de uma palavra ou expressão, como no caso de ironias e gírias. Temos aí também exemplos. Atividades. Leia o fragmento de uma crônica e saiba o que acontece com uma escola quando um indígena resolve matricular seu filho, um adolescente pataxó. O índio: meu Deus, é ele! Quem já conversou com um índio, assim um papo aberto sobre futebol, religião, amor? A primeira ideia que nos vem é a da impossibilidade desse diálogo, risos, preconceitos, talvez. Pois na minha escola, no ano de 1995, ocorreu a matrícula de um índio, um genuíno adolescente pataxó. Pataxó. O porteiro abriu o portão, sem que ninguém entrasse, e fitou ao longe o final da avenida. Surgiu entre a poeira e o derreter do asfalto um Fusca, pneus baixos, rebaixado, parou em frente da escola, o rádio foi desligado, tal o silêncio da multidão que se ouviu o rangido da porta abrir. Desceu um menino roliço, chicletes, boné do Chicago Bulls, tênis Reebok, calça jeans, camiseta, Walkman nas orelhas, andou até o porteiro e perguntou: pode assistir a aula de Walkman? Vocês nem sabem o que é Walkman. Walkman é um iPod, vocês sabem o que é iPod, né? Dos anos 80, tá? Ele é um toca-fitas com fone de ouvido. Hoje vocês usam fone de ouvido no próprio celular de vocês, né? Para escutarem músicas. Bom, nessa crônica apresenta-se a ideia de que muitas pessoas pensam que
que um diálogo, né, entre um índio e uma pessoa não indígena parece algo impossível. Em sua opinião, por que isso acontece? Né? A mesma ideia aí se tem dos estrangeiros em relação aos brasileiros, né? Acham que aqui somos todos índios. Então, é mais ou menos essa relação que os estrangeiros, alguns estrangeiros, né, têm em relação aos brasileiros, os próprios brasileiros têm em relação aos indígenas. Letra B. Como as pessoas se portaram ao presenciar o adolescente indígena chegando à escola no primeiro dia de aula? O que esse comportamento revela? Letra C. Qual fato encerra a história surpreendendo os personagens? 2. Observe o sinal de pontuação usado no início da primeira frase do texto. Letra A. Qual sinal foi empregado? O que ele indica para o leitor? Letra B. Que outro sinal poderia ter sido usado com essa função? Letra C. No quarto parágrafo do trecho, o sinal de pontuação usado no início da crônica tem a mesma função? Explique. 3. De acordo com o que você já conhece e com o que estudou nessa seção, relacione o sinal de pontuação à função dele no texto. Então, A para vírgula, B para exclamação, C para ponto final e D para reticências. Indica final de frases declarativas, indicam que a ideia expressa está incompleta e deve ser preenchida com a imaginação do leitor, indica surpresa e isola um vocativo. Então, vocês vão relacionar aí com A, B, C ou D. Bom, eu vou ficando por aqui. A palavra-chave apareceu no slide anterior, vocês devem ter visto aí, sinais é a palavra-chave. Eu estou à disposição, qualquer dúvida é só me chamar. Envie as atividades no Google Classroom até o final do dia. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.